Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia. Mais uma semana, voltamos aqui ao nosso estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 32, que se chama O Cisco e a Trave. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para a gente estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais essa proposta de Hamed, essa proposta de Jesus. Como sempre, eu aconselho ler o capítulo antes da gente estudar aqui. Eu só retiro alguns trechos que eu acho interessante e tento aprofundar e discutir um pouco em cima deles. São capítulos pequenos, 2, 3, 4 páginas no máximo. Hamed, apesar de ser um livro de psicologia, é bem tranquilo, ele tem um linguajar bem fácil. Se você não tem um livro em papel, baixa na internet, coloca aí Renovando Atitudes, espaço PDF. Se não achar, me manda uma mensagem que eu envio o link para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Hoje o que a gente vai falar? Vamos falar sobre emoções, sobre sentimento. Aliás, abre parênteses, a Hamed fala muito sobre emoções e sentimento, em diferentes contextos, de diferentes maneiras, mas a gente sempre acaba falando de emoções e sentimentos. Vamos falar também sobre projeção. A Hamed também já falou isso, vai falar mais um pouquinho. E hoje nós vamos falar também sobre doença física nesse contexto de somatização, essa relação espírito-corpo físico, como é que as doenças se desenvolvem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Tem um trecho aqui interessante que eu separei. Antes de começar, como sempre, eu convido a todos, quem quiser comigo, é claro, a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, agradecendo a espiritualidade de luz que se faz presente conosco, que colabora e dirige esse trabalho, que possamos aqui, mais uma vez, estarmos receptivos e abertos a compreender um pouco os ensinamentos do Hamed, amparados pela luz de Jesus. Que possamos aqui dar início a mais essa reunião, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos começando. Para quem não conhece o livro, quem chegou aqui pela primeira vez, Hamed, em todo o capítulo, retira um trechinho do Evangelho e constrói todo o raciocínio dele, todo o capítulo em cima de um pequeno trecho. Então, já é famoso esse trecho, mas eu vou repetir aqui o que Hamed traz. Ele retira do capítulo 10, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, o cisco e a trave. É aquela história do argueiro e a trave no olho, sabe? Mas vamos lá, vamos retirar aqui o trecho do Evangelho para a gente começar a entender a ideia de Hamed aqui e vamos ver como é que a gente pode aprender um pouco com ele. Abre aspas. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Interrogação. Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Interrogação. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Capítulo 10, item 9, Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. A partir daí, Hamed vai falar muito sobre emoções nesse capítulo. Hamed, antes da gente iniciar, tá? Estou dando só um esboço aqui mais ou menos. Hamed vem nos mostrar talvez o que seria a proposta ideal de como nós nos relacionarmos com as nossas emoções. Lembrando, emoção é uma coisa, sentimento é outra. Ok? Não vamos misturar, porque às vezes faz um balaio de gato, a gente já fala emoção como se fosse sentimento e emoção. É parecido, é similar, um tem uma origem, uma consequência do outro, é uma construção, mas vamos entender um pouco, vamos diferenciar um pouco essa história. Tá? Então, o processo saudável do ser em plenitude seria deixar as emoções virem. E a partir daí a gente vai observar. É primeiro deixar sentir o que tem para sentir. Quando vem a emoção, deixa vir, ok? Não vamos reprimir, que essa é uma das grandes questões que a gente vai falar sobre isso, que a gente reprime muito as nossas emoções, a gente não se permite sentir as emoções que vêm naturalmente na nossa vida.
para todos nós, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então vamos lá. Deixa vir emoção, deixa sentir essa emoção. Aí nós vamos julgar. Calma, não é julgar pejorativamente, negativamente. É julgar dentro do nosso conceito, o que a gente acha, se é certo, se é errado, se essa emoção é legal ou não é muito legal, se ela me faz bem ou ela não me faz bem. E a partir daí a gente vai racionalizar e decidir o que a gente vai fazer com essa emoção. Tá? Então é sentir, fazer um julgamento, mas não um julgamento taxativo, nada de chicote. Julgar é analisar, observar dentro do nosso conceito e racionalizar esse processo. Tá? Não sei se ficou confuso, eu tento sempre pegar o que Hamed já mastiga, eu tento mastigar mais ainda. Só que às vezes fica difícil explicar, mas muito bem. Vamos seguindo? Vamos lá. Vou pegar o primeiro trecho aqui que Hamed colocou, que eu achei interessante para a gente conversar. Hamed nos diz: assim considerando, emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que damos a elas. Reconhecê-las ou admiti-las não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com elas. Um trechinho muito pequeno, o que eu quero dizer sobre isso? O problema começa quando não nos permitimos sentir. Então, como é que ele falou aqui? Reconhecer ou admiti-las não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com elas. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós sim sentimos as emoções quando vem, quando levanta, sabe? O que acontece com todos nós. Só que a maioria das vezes a gente não se permite senti-las, porque a gente já tem um crivo de julgamento, de certo, de errado, e a gente não se permite desenvolver essa emoção, consequentemente, mais à frente a gente transforma isso em um sentimento. Atenção, isso é tudo um processo irracional, contínuo e automatizado, tá? Mas vamos focar nas emoções aqui, depois a gente fala um pouquinho sobre sentimentos. O que às vezes acontece com muitos de nós? Acontece o seguinte, não sei se vocês já escutaram essa história, mas é um pessoal que gosta de dizer assim: ah, eu tive um apagão, olha, não sei o que aconteceu, mas subiu o sangue à cabeça, eu perdi a cabeça. Aquele lá não sou eu, aquilo não é da minha essência, aconteceu ali como se fosse um choque caiu, um raio caiu na cabeça, ou um apagão. O pessoal adora essa história do apagão, que foi um apagão, porque aquele não sou eu. E aí eu vou dizer para vocês, é você sim, não tem apagão nenhum. As emoções vêm, sabe aquele momento de ódio, de raiva, que a gente perde a cabeça, principalmente nesse sentido. A gente às vezes não quer ver, a gente quer reprimir, não quer aceitar, mas isso faz parte de nós. É muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade ou a culpa lá no apagão do que ao invés de quê? Ao invés de olhar para si próprio. Então vamos nos permitir ter sim essas emoções, vamos analisar essas emoções com calma, vamos racionalizar, pensar e tentar não tomar logo a peito, jogar o peito à bala e logo no bate-pronto a gente, quando vai ver, já está embolando, porque é o bate-pronto, já recebeu, já subiu a cabeça, o sangue já subiu, e a gente já está respondendo, já está embolando. Vamos com calma, vamos tentar compreender isso numa leitura mais profunda, de modo que a gente possa, a partir de que essa emoção venha, deixa ela vir, mas a gente pode controlar o que a gente vai fazer com ela. Então esse direcionamento, o que a gente vai canalizar, essa energia, como o Hamed fala aqui, como é que ele nos disse? São apenas energias que dependem do direcionamento que damos a ela. Então como é que a gente vai direcionar essa energia? Interrogação. A gente tem um controle. A emoção pode vir, a gente não controla, mas o que a gente vai fazer com ela está nas nossas mãos. Não é o apagão que acontece, é uma leitura de si próprio.
Porque é através dessas emoções que a gente tem a oportunidade de entrar em contato conosco mesmo. O que acontece é o seguinte, a emoção veio e pronto. Aí começa, não, mas Nelson, é errado sentir isso. É feio sentir aquilo. Eu não posso sentir aquilo outro. Calma, a emoção é uma coisa. Agora, o que a gente vai fazer com ela? Aí sim são outros 500. Aí começa o processo de avaliação que é muito pessoal, é muito interno. E sabe como é que é isso? Vem de acordo com as nossas necessidades e com os nossos desejos. Como é que é essa história de necessidade e desejo? A gente adora confundir também. O que é necessidade para você e o que é desejo para você? Às vezes a gente adora dizer que, não, eu preciso da tal coisa, colocando ela num status de necessário. Será que é necessário? Ou será que eu desejo tal coisa? Também não tem problema nenhum em desejar, não tem problema nenhum em necessidade, faz parte de todos nós. Mas a partir das nossas necessidades, dos nossos desejos, que vai ser o nosso critério de avaliação para a tomada de decisão frente a tal emoção que vem às vezes num rompante. Estou conseguindo explicar bem ou está confuso? Tomara que esteja tranquilo. Não é muito difícil. É difícil quando é um conceito novo, mas quando a gente lê, por isso que eu estou falando para vocês e repito sempre. Alguns capítulos é mais tranquilo, outros têm ali uma lógica, um raciocínio, uma construção. Então retiro um pequeno trecho para ler para vocês e tento aqui elaborar um pouco. Agora, o ideal é a gente ler o capítulo inteiro antes, que fica mais fácil entender. Tomara que não tenha ficando confuso, tá? Vamos seguir então? Próximo trecho que a Hamed nos traz. Quando negadas ou reprimidas, não desaparecem como por encanto. Ao contrário, sendo energias, elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reação à apatia. Bem, é o seguinte, o que a gente gosta de fazer quando vem lá essa emoção? Como é que ele fala aqui? Quando a gente nega e reprime. O que a gente normalmente faz? Não sei vocês, tá? Mas eu digo por experiência própria. Num processo, às vezes automatizado, a gente pega essa tal emoção, essa tal questão, esse tal problema que surge na nossa vida. O que a gente faz? Joga para debaixo do tapete. Ou então, abre aquela gaveta e põe lá no fundo, lá no cantinho, sabe? Põe ela lá no fundinho e sabe o que a gente faz? Cruza os dedos e pede ao Pai para que ela desapareça. E sabe o que acontece? Não acontece nada, porque a emoção que surgiu nesse momento, se a gente fingir que ela não existe, se a gente reprimir ela, ou como ele fala aqui, elas não desaparecem por encanto. Aí é o seguinte, ou ela vai ficar lá na gavetinha, ou ela vai somatizar. E aí, quando começa a somatizar, é tudo isso que a gente escuta, que a gente estuda principalmente, que é uma vanguarda, é algo muito novo, nesse processo sobre a doença, que é uma leitura nova, que a espiritualidade vem trazendo, que é, nesse caso, a psicologia unida à medicina. A gente tem associações de médicos espíritas que buscam aprofundar exatamente essa causa ou a origem da enfermidade do corpo através do espírito. O que isso quer dizer, Nelson? É o seguinte, doença ou corpo enfermo quer dizer espírito enfermo, ou, para não falar espírito doente, parece o espírito está doente. Não, vamos colocar assim, em desarmonia. Resumindo, a nossa desarmonia enquanto espíritos emerge e provoca tudo isso como uma consequência, a doença no corpo. Expliquei mais ou menos? Então o que isso quer dizer? Que esses conflitos, essas emoções,
esses questionamentos que a gente joga lá para debaixo do tapete ou para debaixo da gaveta vão somatizar se a gente não resolver isso em plena consciência, se buscar elaborar, se buscar trabalhar a tal questão, sozinho, com ajuda profissional, conversando com um amigo, buscando alternativas, estratégias para realizar e para ultrapassar muitas questões. A gente não quer trabalhar com elas, coloca debaixo do tapete, coloca lá no fundo da gaveta, finge que não existe, e aí ela começa a falar. É aquela história do corpo fala. O corpo fala o quê? O corpo fala que o espírito está mal, que as questões têm que ser trabalhadas. Ela não vai desaparecer. Não vai desaparecer. O pessoal adora nessa hora, acha que é um milagre que vai acontecer. Que se eu tenho um questionamento hoje, eu vou jogar lá na gaveta, debaixo do tapete, aí eu vou desencarnar e vai desaparecer. Tomara logo que eu desencarne, porque aí pronto, lá no céu eu vou virar anjinho e não vou ter que lidar com esses questionamentos. Vai continuar de alguma forma, e como o Hamed está colocando aqui, só para a gente não fugir muito, somatiza. Então as doenças vêm exatamente nesse processo, demonstrando que tem alguma coisa errada aqui dentro, ok? Então vamos lá. Não é receita de bolo que eu vou falar, tá? Mas eu vou colocar alguns pontos aqui só para a gente ilustrar que faz parte desse estudo, dessa relação psicologia, medicina, espiritualidade, tentando compreender esse círculo, quase que essa tríade, vamos colocar assim, estudando e se aprofundando. Quantos casos que aparecem aí de câncer, síndrome do pânico, depressão, entre outros, e aí vai longe. Qual é a causa? Qual é a origem disso? Calma. Ah, eu vi lá no Nelson. Não é receita de bolo. Não quer dizer que todo câncer é um processo de somatização. Atenção, isso é um assunto muito complexo. É um assunto caso a caso, ponto a ponto. Há questões kármicas que a gente sabe que existem. A genética envolvida, há predisposições para a gente encarnar numa família com uma predisposição a desenvolver X, Y, Z ou não. É muito mais complexo, não dá para a gente falar aqui. Tem vários estudos, na verdade é uma vanguarda, há muito conteúdo sendo descoberto e trabalhado, e principalmente associações médico-espíritas principalmente vêm tentando colocar na prática através de pesquisas, concretizando com o paciente, realizando terapêuticas e tratamentos com essa proposta de uma leitura muito mais profunda. Porque quando a gente entende isso, o que acontece? A doença, como o Joana de Anjos nos fala, a doença no corpo é só uma ponta do iceberg. Que o barulho que está lá embaixo é muito maior. Ou vamos fazer uma outra analogia aqui rápida. Um vulcão, quando explode, sai a larva e fala, nossa, caramba, né? Tá cuspindo aquela larva quente, aí, milhares de litros, meu Deus do céu. Lá embaixo, que está borbulhando o negócio, é 10, 15, 20, 1 milhão de vezes maior. E ali a gente vê só cuspindo aquele foguinho, a larva, mas a questão está lá dentro. Ok? Estou fazendo aqui uma analogia para a gente comparar, entender esse processo da doença de somatização, que é o que Hamed vem falar aqui. Eu estou dando uma pincelada. Não vamos levar isso que o Nelson falou como verdade absoluta. Vou repetir, isso não é fórmula de bolo, tá? Então quer dizer que todo câncer é somatização? Não, mas pode ser sim, tá? Vamos entender com calma. Se você gosta desse assunto, há muitos livros, há muitos estudos que se aprofundam exatamente nessa proposta, tá bom? Procura aí a Associação Médico Espírita, tem de vários países, aqui em Portugal tem, no Brasil tem associações médico espíritas por cidades, tem faculdades espíritas que já estudam isso com profundidade, alguns diretivos em universidades federais no Brasil eu sei que existem também. Dentro da psicologia também há estudos relacionados. É um assunto bem profundo e bem complexo, mas é bom que a gente entenda. Na prática, para que tudo isso serve, Nelson? Para a gente olhar para si e não jogar lá para debaixo do tapete ou
para debaixo no fundo da gaveta. Que a gente possa pegar essas tais questões e trabalhar elas, não deixar somatizar. Porque mesmo depois de somatizada, mesmo depois de explodir na carne, ainda assim, o conflito, o complexo, a dificuldade, o problema vai estar lá dentro. Ok? Não é porque... Deixa eu só botar mais um parênteses aqui. Eu estou me alongando demais, mas deixa eu só dar um parênteses aqui. Não é porque o camarada, ou a nossa amiga, ou quem quer que seja, teve um câncer num processo de somatização, e aí ela fez uma quimioterapia, ela fez um tratamento e está resolvido? Não necessariamente. Porque se o conflito, se o questionamento, se a questão continua lá dentro, o que vai acontecer? Vai fazer o tratamento, vai fazer a quimioterapia, vai ter todo o sofrimento, vai tomar o remédio, e daqui a 2, 3, 4, 5 anos vai surgir de novo. Por quê? Porque está lá dentro. A questão está lá dentro, não foi resolvida. O corpo só está emergindo essa larva. Não sei se eu fiz bem essa analogia aqui para a gente entender. Só está cuspindo essa larva para fora. A gente tem que trabalhar lá dentro essa larva. Tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Hamed nos diz. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei tudo. Hamed nos diz. Ora, se o poder divino, através de sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou as emoções a todos os seres vivos, conforme seu grau de evolução, não poderemos simplesmente negá-las, como se não servissem para nada. Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas e deveremos usá-las como bússolas que nos nortearão os caminhos da vida. É o seguinte, a gente aprende com a mamãe, com o papai, a gente aprende com o mundo que não pode ficar triste, tem que estar sempre feliz. Sabe essa cobrança que a gente tem? Que menino bonito, menina bonita, tem que estar um sorriso no rosto e feliz o tempo inteiro. O mundo não deixa às vezes a gente chorar e estar triste. Levanta a cabeça, melhora. Mas espera aí, calma lá. E quando, por exemplo, só dar uma pausa para a gente fazer uma reflexão. E quando, por exemplo, você ama demais o seu parceiro, a sua parceira num namoro, e aí termina esse namoro, será que você não tem o direito de estar triste? Ou quando morre um ente querido, ou um animal de estimação que você ama muito, como é que faz? Reprime a dor? Você não pode ficar triste? Porque o mundo não deixa você estar triste? E você mesmo se cobra que você tem que estar feliz o tempo inteiro? Será que é isso? Será que essa ideia é o processo de luto? E quando eu falo de luto, eu dei esses dois exemplos. Tem o luto da morte do ente querido, mas tem o luto de uma passagem num relacionamento, às vezes, um casamento. Dentre outros, há momentos tristes na nossa vida. Sempre repito isso e vou repetir mais uma vez. Nem todo dia faz sol. Nem todo dia faz sol. É normal a tristeza, não vamos reprimir tristeza nenhuma. Deixa acontecer. Agora, se essa tristeza se permanece, é contínua, durante muito tempo, aí é outra história. Tá? Aí pode ser entrar num processo depressivo, uma tristeza crônica, enfim, há vários desdobramentos que podem acontecer em relação a isso. Mas estar triste, acordar um dia e ser um dia triste, não tem problema nenhum, não se cobre, não se sinta cobrado pela sociedade. Outra história, por exemplo, que tem muito, que é assim, o homem não chora, ou então, quando a mulher vai chorar, para que vai chorar, menina? Para de chorar, engole esse choro. Por quê? Porque o mundo vê como uma fraqueza, que choro é fraqueza, sendo que choro é só você emocionalmente feliz ou triste, ou mais sensibilizado com uma situação, com uma emoção interna ou externa, com um estímulo, o que quer que seja, veio para fora o choro. E qual é o problema? Deixa chorar. Porque homem não chora, então quem chora não é homem.
E aí quando tem um problema, uma discussão, vou dar um exemplo aqui nesse contexto de relacionamento. O marido, a namorada briga com o namorado, ou a namorada com o namorado, a namorada com o namorado, não interessa. E aí a pessoa tá com emoção à flor da pele, tá chorando, aí vem a amiga e fala assim, para de chorar, engole esse choro. Deixa chorar. Deixa ela colocar para fora através do choro, esse sentimento. Esse momento é importante. Daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos, daqui a 15 minutos, esse choro vai abaixar. O próprio choro vai equilibrar esse processo emocional descontrolado naquele momento e vai harmonizar mais ou menos. E aí, com a cabeça tranquila após o choro, a gente consegue configurar, assimilar, digerir aos poucos tudo que está acontecendo nesse momento que a pessoa está ali com as emoções afloradas, com o sentimento à flor da pele. Então é o seguinte, como o Hamed falou, tristeza, alegria, raiva, medo, essas emoções básicas, entre outras, a gente pode pegar rancor, inveja, ansiedade. Tudo isso faz parte ainda do nosso estágio, tá? Isso é normal esses sentimentos. Sentimentos, não, desculpa, essas emoções que aparecem. Estou eu fazendo confusão aqui de emoção e sentimento. Então, para explicar e fiz confusão. É normal isso surgir, isso emergir. Tá? Agora, emergiu, a gente está observando. E aí? Será que é só sentir e pronto? Não é essa a proposta. A proposta que a Hamed está trazendo aqui exatamente é um convite a fazer essa autoanálise, a se conhecer através dessas emoções e aí sim agir em nosso favor, se a gente quiser. O que isso quer dizer, Nelson? Quer dizer que nesse processo eu estou ali, tenho muita raiva, tenho muito ódio, facilmente eu perco a cabeça e aquilo me explode. E aí eu parei e percebi, entendi, eu sou um cara que perco a cabeça fácil. Talvez o convite é a gente trabalhar o amor ao próximo, por exemplo, seria uma alternativa. Agora, você quer trabalhar isso? Você quer reconhecer isso como um processo de mudança e que no final das contas você aos poucos, sentindo menos raiva, menos ódio de tudo, do mundo, você sente raiva da política, você sente raiva do cachorro que fez xixi no poste, do fulano que brigou no trânsito, no seu chefe do trabalho. Tem gente que está sempre, o tempo inteiro, sistematicamente, com raiva de tudo e de todos no mundo. Se isso te incomoda ao ponto que está doendo e você quer mudar, tá aí o convite. É um trabalho. Não vai ser uma dádiva que vai cair do céu. Tá? Aos pouquinhos vamos reconhecer esses nossos sentimentos e vamos nos permitir senti-los sem reprimir. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Vamos continuando. Hamed vem falar agora sobre... Aqui, vamos lá. Ao ignorarmos nossas reações emocionais, não investigando sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. Além de que seremos seres psicologicamente claudicantes por não integrarmos nossas emoções aos nossos 5 sentidos, que nos facilitam a análise da pessoa e de nós mesmos. Bem, a Hamed vem falar sobre projeção aqui, ó. Teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. A gente já falou de projeção aqui no passado, mas eu vou falar mais um pouquinho. Vou dar um exemplo agora. Projeção é assim. Projeção é o amigo do café. Como é que funciona? Você chega para o seu amigo, para sua amiga, e fala assim: ô fulana, diz uma coisa, você tem algum problema? Você tem alguma questão? Alguma coisa que... A pessoa normalmente vai virar para você e vai falar assim: eu? Problema? Questão? Eu não. Por que você está perguntando isso? Fala: não, nada não, estou só curiosidade. Aproveitando já que eu estou curioso, me diz uma coisa. Me fala aqui sobre esse seu vizinho aí. Ele tem o seu colega de trabalho aí. Ele tem algum problema? Tem alguma questão? Ah, peraí. Você está falando do vizinho, aquele lá? Ah, o fulano do trabalho?
Peraí, senta na cadeira aí que eu vou passar um cafezinho ali pra gente ter uma prosa, ter uma conversinha. Aí pronto, a gente senta na cadeira. Aí dá pra ficar horas e horas e horas e horas e horas com um cafezinho fresco, falando lá da vida do outro, porque é muito mais fácil enxergar lá no outro aquela sujeirinha pequenininha, sabe? Aquela vírgula, aquele cisco, né? Como o Hamed está dizendo aqui, o cisco e a trave, do que a gente olhar, não digo nem a trave, a gente olhar aquela viga de concreto, aquele poste enorme que está aqui no nosso olho, porque a gente não consegue ver nada. Problema eu? Eu não tenho problema. E os outros? Ih, peraí, vou te pegar a lista ali, o pergaminho. Vai desenrolando, é páginas em páginas. Para contar do problema do vizinho, o problema da cunhada, o problema da amiga, daquela conhecida, aquela outra lá, fulaninha, aquela fulaninha, deixa eu te contar, tenho tanta coisa para te falar. E da gente? O que a gente tem para falar da gente? Não precisa falar para o outro, não, fala para você mesmo. O que a gente tem para falar de nós? Como é fácil enxergar o... Como é que é o nome do capítulo? O cisco e a trave. Como é fácil enxergar o cisco no olho do vizinho e como é difícil enxergar essa, não vou falar trave, essa viga de concreto cravada aqui. Como é difícil ou como é fácil enxergar o outro e não nos enxergar. Fazer essa análise para fora, essa projeção. Então eu consigo, através do outro, nesse sistema automatizado, nessa sistemática comportamental, sem perceber, tá? Eu não consigo perceber que isso acontece, mas eu vejo o problema lá nos outros. E normalmente o problema que eu vejo lá, no fundo, estava falando aqui de dentro, estava falando de nós. Ah, Nelson, mas não é assim, porque essa fulana... Calma, o processo é mais complexo, vai mais profundo. Não é pura e simplesmente porque você vê a fulana que é dessa maneira, quer dizer que você seja dessa maneira. Mas pode ter algum desdobramento de alguma emoção mal trabalhada interna dentro de você, que ali aquela fulana que te incomoda, aquele problema dela, e você adora comentar e criticar e falar mal, às vezes está falando de você mesmo, tá? Mais ou menos esse sistema da projeção. Quis dar esse exemplo do café hoje para ilustrar um pouco como nós somos. Como é fácil a gente tomar um cafezinho falando mal da vida dos outros. Às vezes é tão prazeroso, né? Aquela sentada para dar aquela fofocada com a vida alheia. Ei, fofoca boa, danada. E é por isso que a gente continua aqui. Porque a gente fala do outro e trabalha pouco aqui dentro. Aí sabe o que acontece? Aí desencarna, encarna de novo. Para quê? Para ter oportunidade de trabalhar o que não trabalhou na outra. Ah, mas eu não trabalhei nessa. Desencarnou, não tem problema, volta de novo. Para quê? Para ter oportunidade de trabalhar. E a gente continua fofocando. E assim a gente vai se arrastando. É o que eu falo, e vou repetir, desculpa ser duro, tá? Não sou eu. Espiritualidade que nos fala, eu tô aqui só repetindo. Tem gente aqui que está correndo a 500 km por hora nesse processo evolutivo na encarnação, e tem gente que está se arrastando mais devagar do que a tartaruga com a lesma junto. A gente está sempre evoluindo, mas vamos ter, no mínimo, que eu acho que é a ideia aqui da doutrina espírita, Hamed traz esse livro, é nos dar a responsabilidade, nos dar conhecimento, está nos dando a responsabilidade de enxergar todo esse processo e aí sim a gente tomar as nossas decisões. Vamos lá? Vamos continuando agora aqui o último trecho para a gente terminar. Hamed nos diz, para fechar, a tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Na indagação, abre aspas, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso, fecha aspas. Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, a projeção, e como sempre asseverava
a necessidade da busca de si mesmo, para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas, às situações e aos outros. A gente olha mais para as nossas questões, para os nossos problemas ou para as questões alheias. Como o Hamed fala aqui, a necessidade da busca de si mesmo. Vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma matemática? Eu não gosto muito de matemática não, tá? Mas nessas horas eu acho que vem bem a calhar. Faz uma conta aí. Próximo e eu. Quantos defeitos a gente consegue enumerar aí do próximo? Do fulano, da fulana? Desse aí que você está pensando na cabeça agora, que a gente sempre tem alguém que fala mais mal. Se não fala, a gente pensa, sabe? Aquele fulano, aquela fulana, a gente é cheio de opinião. Consegue fazer o relato completo, o diagnóstico completo. Então, vê quantos defeitos você consegue enumerar do fulano ou da fulana e quantos defeitos ou quantos problemas ou quantas questões a gente consegue enumerar de nós mesmos. Sabe o que acontece nesse processo? Às vezes a gente confunde amar o próximo com ver o problema do próximo. Sabe esse processo de amor? Amar o próximo ou ver o problema do próximo? Às vezes é muito fácil viver o problema do próximo do que amar o próximo. O quanto a gente está predisposto, com intenção de amar os nossos irmãos, o nosso próximo, ou quanto a gente está disposto a falar mal dele. Se você não fala mal, ótimo, mas vamos lá, você pensa mal? Não precisa falar, é vibração. Sabe o fulano, sabe a fulana? O quanto você está olhando o argueiro, o cisco no olho desse irmão ou dessa irmã, vendo as dificuldades, os problemas, enumerando, e o quanto nós olhamos para nós e o quanto nós temos que aprender nessa proposta de Jesus, que é o amor. O que quer dizer o amor? Quer dizer que independente se o fulano ou essa fulana tem 1 milhão de defeitos ou se tem um problemazinho de leve, acredito eu que a nossa proposta, ou a proposta que Jesus ensinou, é exatamente o que é. Não olhar para isso, é amar o próximo com os defeitos dele. Benevolência para com os erros alheios. Benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios. É independente do irmão, do próximo, está errado. Sabe por quê? Eu tenho certeza que ele está errado. Porque a gente está errado também. Quem é aqui que não está errado? Quem é aqui que é perfeito? Já teve, Jesus. E depois? Espírito perfeito? Não sei. Perfeito, do nível de Jesus, eu desconheço. Se vocês souberem, falem para mim. Em processo evolutivo, espíritos de alta estirpe que estiverem encarnados conosco, nesse processo de colaborar com o desenvolvimento, não só na área espiritual, área científica, ciências, enfim, e várias outras, espíritos que vieram num grau de elevação mais alto, sem dúvida alguma, mas perfeito, eu desconheço. Então, o próximo não é perfeito, ele tem problema, como você tem, como eu tenho. Então, será que a proposta é que a gente ficar olhando o erro do outro? Ou a proposta é amar o outro independente do erro dele? Interrogação. Ficamos por aqui. Já deu nossa hora. Agradeço a todos mais uma vez por essa troca. Eu troco sozinho, porque eu estou me vendo na câmera, mas eu me sinto trocando com vocês. Eu sempre peço para saber quem está me acompanhando aqui seguidamente nos estudos. Eu digo que é uma palavra-chave para saber quem é que ficou até o final. Hoje a palavra-chave vai ser... Deixa eu pensar aqui. Uma palavra que eu falei... Concreto. Eu não falei do poste, não. Viga de concreto? Pronto, concreto. Escreve para mim, então, você que está até o final. Concreto, para eu saber que você acompanhou até o final. Mais uma vez eu agradeço a todos. Eu vou fazer agora aqui a oração para finalizar
esse estudo. Quem quiser ficar comigo, eu convido a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai, ao Mestre Jesus, agradecemos a Hamed, agradecemos a toda a espiritualidade que nos ajuda, que colabora, que dirige, nos protege. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos e que possamos, por mais essa semana, buscar o equilíbrio, a tranquilidade, buscando a tua vibração e o teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.